A gente, quando tá inteira, pode estar atualizada, pode estar presente e viva com o que tá acontecendo agora. E a gente não tá nem fugindo das nossas histórias, das histórias que nos formam, e nem se apegando nelas. Eu sou a Mariana Bandarra e essa é a parte 2 dessa microtemporada de Talvez Seja Isso que a Bárbara e eu gravamos em fevereiro de 2025 para conversar mais uma vez sobre as histórias de mulheres que correm com os lobos. O tema desse episódio é a inteireza. A gente começa falando sobre a arte de usar as histórias como medicina para integrar todas as partes de nós mesmas, as partes exiladas, as partes esquecidas, as partes que nunca foram amadas e talvez o mais mágico de tudo, as partes que nós ainda não conhecemos. Na segunda parte do episódio, a gente te convida para mergulhar na tua própria sensação visceral de inteireza, a partir de uma pergunta gerativa que está no caderninho reflexivo da história Pele de Foca. Aliás, essas perguntas gerativas são uma prática que a gente usa muito nos encontros do clube quando a gente está juntas. Inteireza é também o tema desse ciclo final do Clube Resselvagem, que está com as inscrições abertas no momento da publicação desse episódio. Então, se tu sempre teve curiosidade para ir mais fundo nesse estudo, ou se tu tem vontade de criar um grupo de estudo de mulheres que correm com os lobos para ti, na tua comunidade, essa é a última oportunidade para fazer parte desse estudo vivencial e acessar todos os tesouros que só se revelam quando a gente está juntas. Para saber mais e se inscrever no Clube Resselvagem, dá uma chegadinha em ascriadoras.com/Clube Resselvagem. O link está na descrição do episódio. E as inscrições estão abertas até meados de abril. Trabalhar com as histórias de cura é receber essas histórias dentro da nossa história pessoal. E acessar a nossa inteireza é um exercício de abertura, que transforma radicalmente a nossa relação com nós mesmas, com as outras pessoas e com a matéria da vida que nos atravessa. E o que pode ser mais selvagem que fazer isso em bando? Tem histórias que a gente ouve que curam alguma coisa na gente. Muitas vezes, ao longo da história da humanidade, essas histórias eram histórias que a gente contava umas para as outras. A ideia de que a história pode ser um remédio num mundo em que a gente tem farmácias, talvez pareça muito estranha. Mas é exatamente o que eu e a Bárbara, que está aqui comigo, gravando esse episódio para ti, temos descoberto durante os 8 anos quase que a gente tem trabalhado com esse livro e em comunidade. Às vezes eu encontro uma pessoa e ela me mostra uma ferida e eu me lembro de uma história. Todas nós fazemos isso. A gente tem o aparelho, a inteligência interna para fazer isso, para encontrar uma história que faz sentido naquele momento. Mas eu não tô falando uma história que faz sentido para eu parecer legal, uma história que faz sentido para eu mostrar que eu entendi o que a pessoa tá falando. Eu tô falando aquele momento em que, de repente... Sabe o que eu queria te contar? Eu não sei se tu já escutou uma história que te curou, ou se tu já experimentou a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos e teve essa experiência do que essas histórias compiladas pela Clarissa Pinkola Estés nesse livro têm a capacidade de fazer. Mas eu só conseguiria descrever essa coleção como histórias que curam. São histórias que curam o feminino. São histórias que curam as partes de nós que não encontram lugar para aparecer na cultura dominante. As partes de nós que acabam ficando tão escondidas que a gente mesma se perde da gente. E o processo de estudar esse livro foi e vem sendo
um entendimento de que as verdadeiras histórias são as histórias que brotam de dentro da gente, das nossas linhagens, quando a gente recebe esse remédio. Então, uma história como o Patinho Feio, por exemplo, na versão em que a Clarissa Pinkola Estés esculpiu essa história no livro, né, no Mulheres que Correm com os Lobos, ela deixa de ser só uma historinha que tu tá contando pra uma criança dormir e ela passa a ser a história de uma coisa que eu já fiz na minha vida ou de uma coisa que eu comecei a fazer e ficou muito difícil. E essa é a verdadeira história. E é por isso que esse livro se mantém na lista dos mais vendidos quase 30 anos depois do seu lançamento original. O que eu quero te convidar para fazer junto com a gente hoje é ver aí em ti, nas tuas histórias, nas histórias que tu já ouviu, das tuas amigas, da tua mãe, da tua avó, das pessoas. Talvez até de uma história que tu ouviu, que tu leu num livro, mas assim, principalmente nessas histórias que nos atravessaram, que nos compõem. Perceber como a medicina das histórias desse livro é um anzol que a gente usa para pescar as verdadeiras histórias. E quando a gente faz essa pescaria ao longo de uma leitura inteira ou ao longo de uma vida inteira, o que a gente pega são partes que a gente perdeu da gente. E a gente traz de volta. Cada história que cura traz de volta um pedaço da gente do qual a gente estava exilada. E quando essas partes exiladas voltam, a gente se sente inteiras. E inteiras, a gente não conta a história do nosso fracasso e do ano em que eu tive um colapso nervoso porque eu achei que eu nunca mais ia conseguir completar nada. A gente não conta mais a história do casamento que deteriorou. A gente para de contar os pedaços isolados e reconhece que todas as histórias que nos compõem são parte dessa coisa viva e maior. Então, o que a gente consegue fazer quando a gente está engajada nesse processo de pescar as histórias, usando esses anzóis, né? Essas iscas, essas histórias folclóricas compiladas pela Clarissa, a gente consegue recuperar um estado em que a nossa história tá viva, em que quem é dona da história sou eu, em que não é a pessoa que detém um pedaço da minha história que tem o poder de contar a minha história. E eu posso ou não contar a minha história em voz alta, eu posso ou não escrever ela, mas o que a gente quer é trazer as histórias pra dentro pra gente estar cada vez mais inteiras. E quando eu tô inteira e todas as histórias fazem parte, eu não posso mais ser contida em um único episódio. Aquelas coisas individuais, embora algumas delas tenham muito impacto sobre a gente e tenham formado partes da gente, elas perdem o poder de definir o que é possível. A gente ganha uma autonomia. E essa autonomia de contar a própria história em um mundo em que as mulheres muitas vezes se veem através dos olhos dos outros é muito difícil de conquistar numa leitura isolada. Por isso, a gente sabe que é um privilégio e um luxo a gente vivenciar essas histórias e se construindo junto com essas histórias de mulheres que correm com os lobos em comunidade. É o que a gente vem fazendo no Clube Resselvagem. Esse ano a gente está chegando na etapa, a gente está completando esse processo, chegando nas 2 últimas histórias do livro, que são O Clã das Cicatrizes e A Donzela Sem Mãos. A gente vai dedicar 7 encontros ao clube esse ano, 2025, que é quando esse episódio tá indo ao ar. Tem um link na descrição para tu te inscrever. Todas as pérolas que a gente revelou ao longo desse estudo vivencial nos últimos 5 anos estão disponíveis para todo mundo que se inscrever. Quem chega no Clube Resselvagem para esse ciclo de 2025, chega num momento em que a gente tá pela primeira vez olhando para o corpo de inteireza dessa obra, em que a gente tá oferecendo realmente o nosso filé, assim, o ouro de tudo que a gente revelou juntas, de tudo que a gente descobriu, e a gente vai se encontrar 7 vezes entre abril de 2025 e outubro de 2025, com
esse propósito de integrar todas as partes da nossa história para que a gente possa cada vez mais manter essa história viva e fresca e não contar uma história sobre mim mesma do jeito que eu contava 7 anos atrás, quando eu tava muito boladaça com o que aconteceu. A gente, quando tá inteira, pode estar atualizada, pode estar presente e viva com o que tá acontecendo agora. E a gente não tá nem fugindo das nossas histórias, das histórias que nos formam, e nem se apegando nelas. Enquanto eu tô te escutando, eu não consigo deixar de pensar em uma pessoa com quem eu conversei recentemente pro meu novo podcast. Hoje, em fevereiro de 2025, ele ainda não foi publicado, mas imagino que ao longo de 2025 ele será. Ele se chama Pessoas Anônimas. Você pode buscar na sua plataforma de podcast favorita. Busca aí, vamos ver se ele já existe na hora que tu está chegando nesse episódio. E mais de uma pessoa que eu conversei me contaram histórias importantes, né? Histórias que eu poderia dizer que as próprias pessoas consideram bastante definidoras de quem elas são. E eu tô trazendo isso para te perguntar, tu que tá nos ouvindo, se tu sente que tem uma história que te define. Às vezes a gente tem essa relação, né, com as histórias da nossa vida. A gente pensa, por exemplo, sim, quando eu tava para casar e meu noivo me abandonou e eu fiquei totalmente sem chão, eu não sabia o que fazer. Eu estava construindo algo e quando eu vi, nada daquilo existia do jeito que eu estava imaginando. Tô dando um exemplo. Mas quem nunca, né? E tem uma história, por exemplo, que eu ouvi. Eu era uma mulher casada, me considerava muito sortuda e feliz, com um cara muito legal, excelente pai, e descobri que ele estava me traindo. Outra pessoa contou uma história assim. Então, tem histórias que quando a gente... Se eu te perguntasse agora, né, pra ti que tá aí, perguntasse, me conta uma coisa da tua vida. Essa é a história que vem, né? Às vezes a gente tem, assim, uma história... Formativa. Que define quem a gente é. Mas, nesse podcast, eu ouvi uma mulher que me contou uma história, a história mais difícil que alguém pode contar. Assim, é uma história muito triste de uma coisa que aconteceu com ela há 10 anos e durante muito tempo ela não conseguia nem contar essa história, ela não conseguia falar. E no final da conversa, no final do episódio, ela fala, eu acho que é exatamente isso, que esse lugar que a gente chega depois de fazer todo esse trabalho com esse livro. Ela disse as seguintes palavras: eu vivi isso, foi uma experiência devastadora. Se eu falasse contigo há 3 anos, eu não conseguiria contar, eu ia desabar. E hoje eu consigo falar contigo sobre isso durante 1 hora. E eu sinto que essa história é uma parte muito importante de mim e da minha vida, mas ela não é quem eu sou. Eu não sou essa história não define quem eu sou. Eu não tô dizendo que eu botei essa história pra baixo do tapete, mas eu também não tô mais dizendo que essa é a minha identidade no mundo, que essa história define completamente a minha existência. Eu tô conseguindo ver que a história não é maior que eu, né? Eu consigo comportar essa história em mim e também a minha família do jeito que ela é hoje, o meu trabalho do jeito que ele é hoje, os meus projetos do jeito que eles são hoje, as pessoas que eu quero ajudar e que eu ajudo do jeito que isso existe hoje. E tudo isso faz parte de quem eu sou, não só essa história. E às vezes a gente tem uma história e a gente tá bem no meio a gente não tá nesse lugar que essa pessoa me contou, a gente tá bem no meio, né? A gente ainda tá ali sentindo que a história é muito maior, que eu não tenho como andar no mundo mais carregando essa história, que eu não quero contar, que eu não consigo contar. Eu sinto que, especialmente quando a gente tá nesse lugar, nós estarmos num grupo, num ambiente com outras pessoas que também têm a intenção de estar ali, porque consideram que as histórias têm esse poder curativo. E, às vezes, elas têm uma experiência, não necessariamente os eventos, mas as emoções, as sensações que eu tô vivendo agora, eu tô vendo nela, e ela tá contando como ela passou por isso, ou
tá passando por isso e ver ela contando isso, entra uma pecinha assim desse quebra-cabeça. A gente sente que ele vai pro lugar dentro da gente. Sim. Então, ver ela fazendo te ensina a fazer. Isso. E daí, vendo muitas mulheres em lugares diferentes, ou uma que está recém sob o impacto, ou que está passando, ou que já passou. E é isso, pode ser uma demissão, pode ser um processo de luto, pode ser uma despedida difícil, pode ser, enfim, uma mudança de país, uma tentativa de adaptação numa outra cultura, uma outra tentativa de transformação, enfim, uma outra travessia, qualquer travessia que eu esteja... A realização de um grande sonho e de repente, e agora? É. Então, uma coisa que eu não sei se é a idade ou a idade junto com o livro ou, sei lá, o interesse por muitos assuntos. Nada do que a gente está passando sozinha. A gente pode ter a sensação de só comigo acontece esse tipo de coisa. Não adianta eu estar com outras pessoas. Mas não é verdade. A gente não está passando. Nada do que a gente está passando, a gente está passando sozinha. Eu sinto que, para mim, esse tem sido o poder curativo de estar no clube, de estar nesse grupo. E agora, quando eu falo isso, eu também sinto muita vontade de dizer que eu e a Mariana, que falou meu nome, mas não falou o seu nome, que faz comigo este projeto, a gente tá passando por isso junto com quem tá no clube. A gente não é professoras. A gente não é... Mentoras, coaches, terapeutas. A gente tá num lugar de vamos olhar para isso juntas. Vamos ver o que é a sabedoria desse grupo aqui, como ela se revela diante dessas histórias. Então a gente está fazendo isso juntas. Tem sido muito bonito e esse é o último ano. Esse ano chamado 2025 é o último ano. E uma coisa que a gente fez num caderninho, para quem está ouvindo talvez seja isso. Se já chegou já ouviu a gente falar dos caderninhos nos episódios anteriores, que a gente fez um caderninho para cada capítulo do livro. E esses caderninhos não estão disponíveis. Hoje, fevereiro de 2025, não tem lugar onde eles estejam disponíveis. Só no clube. A gente no clube oferece os PDFs dos caderninhos. Estava olhando os caderninhos, fui abrindo os das histórias que a gente citou e também alguns outros. E decidi escolher uma pergunta que a gente pode se fazer. Escolhi da Pele de Foca, foi a história que eu contei, porque eu acho que são perguntas boas para a gente olhar juntas, eu e tu, e quem está nos ouvindo também pode mergulhar nessa pergunta e ver o que surge. Qual? A pergunta é: o que você sente quando está em casa na própria pele? O que tu sente quando tu tá em casa no teu corpo, em casa na tua pele? Vou começar respondendo, então. Eu acho que quando fechei os olhos um pouco, assim, para tentar ver se tinha uma resposta que não viesse da minha boca, que viesse um pouco mais de baixo, assim, sabe? Até um pouco mais de baixo que o coração, assim, até um pouco das entranhas. Eu sinto que quando eu tô em casa, na própria pele, eu não tenho dúvida se é aqui ou ali. Que os meus movimentos não são coreografados, mas são uma dança. Que tudo fica meio musical, que tem uma melodia por dentro das coisas. E dentro do silêncio, assim, dentro das pausas, tem uma coisa de... Quando eu tô em casa, na própria pele, eu não me atropelo. Eu dou tempo do meu corpo chegar naquilo que eu tô fazendo. E tem uma experiência que me vem, assim, uma cena, quando eu fecho os olhos e penso em estar em casa na minha própria pele. Que é uma experiência de, às vezes, quando eu tô dançando tango, eu danço de olho fechado. Boto um sapato alto, uma coisa que eu sei que vai doer o meu pé no fim da noite, entendeu? E eu saio da minha casa para dançar tango porque eu quero sentir uma coisa específica, que é fechar os olhos e dar um abraço e presumir que aquilo que tá, entre aspas, lá fora, que aquilo que não sou eu,
que no tango é essa parceria, é uma força benevolente. Presumir que eu não tô em perigo e que eu posso me permitir ser abraçada, fechar os olhos e que cada passo que eu vou dar vai estar certo. Por ser uma dança de improviso, o tango tem um grande convite para quem tá dançando na posição de seguidor, né? Que tradicionalmente é a posição das damas e os cavalheiros conduzindo. Mas, para mim, tem um pouco esse sentimento de estar de olhos fechados, confiando que aquilo que tá se desenrolando para, entre aspas, o meu bem. Eu piso firme, mas eu piso leve. Eu não piso tentando estabelecer, esse é o meu lugar, eu tô pisando aqui, então olha aqui, ó. E eu também não piso que não sustente o meu peso. Eu chego inteira em cima a cada passo. E essa é uma sensação, assim, de estar em casa no próprio corpo. Eu não me pergunto, isso é seguro? Eu tô em perigo, porque eu tô sentindo o que tá acontecendo. Então, acho que tem esse corpo, assim, em que os olhos estão fechados, mas todas as células estão de olho aberto, sabe? Os pés no chão, o vento no rosto, assim. Vem também uma sensação que muitas vezes dançando tango eu tive essa sensação que a minha primeira professora de tango, a Laura Rosa, falava: descer uma ladeira de bicicleta e sentir aquele vento no rosto e sentir que a gente tá dançando com a cidade, que a gente tá dançando com tudo que tá ao nosso redor, assim. Então, essa sensação de tá descendo uma ladeira e por um momentinho fechar os olhos e perceber... que delícia. Acho que essa sensação, assim, de estar dançando, de tudo ter uma música por trás. E não tem como dar um passo errado, porque o passo é esse. Opa, eu achava que era uma coisa diferente e agora é essa coisa. E a dança é isso aqui, sabe? Como alguém que... historicamente fui muito cerebral e muito hiperanalítica e tentando medir tudo que podia dar errado e analisando todas as coisas que não foram boas o suficiente. Eu acho que esse lugar de confiança e deleite está em oposição a um lugar de mulher séria, inteligente, que não é boba nem nada. Que é claro que tu vai ser sacaneada, só a questão é quando e por quem. Né? Por que tu não seria sacaneada se o mundo é sacana, né? Que presume uma má intenção em relação ao ambiente. Eu acho que quando eu tô na minha pele em casa, eu não tô me protegendo de nada, porque eu tô reconhecendo que eu não tô em perigo. Qual era a pergunta mesmo? Não, eu tô brincando, eu sei qual é a pergunta, só porque... a pessoa que tá nos ouvindo talvez tenha esquecido. O que você sente quando está em casa em sua própria pele? O que você sente quando está em casa na sua própria pele, Bárbara? Eu, enquanto te ouvia, fiquei pensando que interessante, porque tem a ver com segurança, né? Com uma sensação de segurança no mundo. E eu acho que a minha sensação é parente dessa. Não é essa, mas é uma... tá na vizinhança, mora no mesmo bairro. E eu acho que é a sensação de que não sou eu que seguro o mundo e que sustento o mundo. Não sou eu, nem o meu corpo. Então, quando eu tô em casa, na minha própria pele, eu acho que eu posso relaxar. Eu acho que eu posso soltar os ombros. Eu acho que eu posso sentar e soltar a barriga, sabe? Eu acho que eu posso sentar e deixar a coxa relaxar e ser do tamanho que ela é. E eu posso me soltar para trás e não ter uma postura bonita. E eu não tô me preocupando de como as pessoas estão me vendo, o que elas estão pensando. Eu tenho um software que veio desde muito cedo, em que eu tô, mesmo que eu não esteja, eu tô pensando no que as pessoas estão pensando, mesmo que eu não esteja. Então, quando eu consigo desligar um pouquinho isso,
e soltar e relaxar é quando eu me sinto. E daí, te ouvindo, eu fiquei pensando, também tem, tu falou, né, de botar esse sapato e pisar. E eu fiquei pensando, pra mim, boiar no mar, a sensação, né, de deitar na água salgada, que eu sei que me segura. Então eu não tenho como. Eu sei que tem gente que tem medo de água e que tem gente que tem medo do mar e tem gente que não consegue boiar e muitas dificuldades. Mas assim, pensar num mar que é uma piscina e que está numa temperatura gostosa e que eu deito nessa água e relaxo e o meu corpo boia e eu não preciso fazer força nenhuma. Não preciso fazer força nenhuma para o meu corpo boiar. Ele pode estar completamente relaxado. E eu me sinto muito sustentada, totalmente sustentada pela água. E se eu abro os olhos, eu vejo o céu. Tô meio que abraçada pelo céu e sustentada pela água. E sei, porque eu gosto de boiar, eu tenho muita prática. E eu sei, assim, que se eu relaxar, quanto mais eu relaxar, melhor eu vou ser sustentada por aquela água, assim, pelo mar. Então eu relaxo muito. E eu consigo sentir uma conexão entre o meu, quanto mais eu relaxo, então entre o meu relaxamento e a sustentação que eu recebo, e perceber que quanto menos esforço eu faço, mais conectada eu tô com esse lugar. Então vem uma sensação de conexão também, sabe, de estar sendo embalada por ondinhas, né? Que eu não estou prevendo, que elas estão vindo, assim, mas eu não tô numa coisa plana, eu tô, assim, tá vivo esse lugar, tem um dinamismo nesse... Tem um balanço. Tem um balanço e tem essa conexão, assim, tem essa sensação de conexão entre o meu corpo e essa água. Então, eu sinto que quando eu consigo soltar, eu me sinto em casa, na minha própria pele. Tem uma coisa de soltar e daí tem a confiança em que eu posso soltar e eu não vou afundar e eu não vou me desintegrar. Mesmo se eu soltar o meu corpo, ele não se desintegra, né? Não tem o quanto eu posso soltar que ele vá se desintegrar. Então, eu posso soltar e confiar nesse mundo que me sustenta e que realmente a minha fantasia de que sou eu que estou sustentando é uma fantasia. Assim, quando eu esqueço dessa fantasia, eu me sinto em casa. Tem a sensação de estar com os ouvidos debaixo d'água, que eu te ouvindo, assim, essa sensação de estar com os ouvidos debaixo d'água, que não é que se alguém disser algo tu não ouve, mas é que é tão lá longe, é outro mundo, é tipo, nada disso aqui me diz respeito. Nesse relaxamento, assim, nessa entrega. Mas é isso, é uma entrega que não é, que eu não... Tem um elemento de me sentir em casa na minha própria pele que também tem a ver com conexão. Talvez com esse olhar do outro, né? Assim como eu sei que o mar me sustenta, eu acho que eu também me sinto em casa na minha própria pele quando eu sinto que eu estou diante de alguém que está me olhando e que para essa pessoa não tem nada que eu faça errado. Como tu falou do passo de dança, não tem como errar. Assim, como se a pessoa tá me olhando ou tá me ouvindo e daí eu saiba que eu não preciso me preocupar em achar a palavra certa, em falar do jeito certo, em ser alguém de um certo jeito. Não preciso cuidar, assim, de me formatar de um jeito para estar diante dessa pessoa. Que eu posso só ser quem eu tô sendo ali naquela hora. E como tem pessoas que conseguem produzir essa experiência, né? A experiência de eu não preciso que tu seja nada, eu tô te vendo. Essa
sensação de que o mundo não desaba se eu não produzir XYZ, mas que ao mesmo tempo eu existo. Eu acho que tem uma parte do que a gente tem experimentado no clube de 2020 para cá, que é um experimento radical de a gente caber inteiras, não precisar ter feito nada e ter a consciência. Eu tenho sempre que a gente termina o encontro, a consciência de que uma pessoa que não tivesse ali teria sido um encontro muito diferente. Mesmo que a gente fizesse práticas semelhantes, mesmo que a gente tenha feito, né, eu e tu tenhamos chegado com alguma forma de roteiro que uma pessoa que não tivesse ali teria sido um encontro muito diferente, mas ao mesmo tempo com a sensação de que nem as pessoas e nem eu preciso sustentar uma postura que não esteja ancorada no momento. Que cabe tudo quando tu descreve essa sensação. Eu escuto uma coisa face a face, mas eu acho que eu também tenho experimentado isso em roda. Tem uma das regras da nossa comunidade que a gente usa em tudo que a gente faz, e eu não sei se a gente já falou aqui no podcast, mas assim, a gente usa 3 regras da comunidade sempre que a gente está juntas. Elas acabam, de certo modo, informando a vibe dos nossos encontros. Eu vou dizer as 3 muito resumidamente, tá? A gente não precisa gostar ou não gostar do que a outra pessoa tá dizendo quando a gente se ouve. A gente pressupõe, todo mundo tá ali oferecendo o que tem de melhor no momento, então mesmo que eu não concorde com o que uma pessoa está dizendo, ou mesmo que a minha experiência seja oposta, eu escuto com generosidade, né? Eu só vejo o que ela está trazendo e não preciso decidir o que eu acho a respeito. Essa é a primeira escuta generosa. A segunda é contar até 20, que é quem adora falar, conta até 20 antes de tomar a palavra, quando a gente tem espaços em que a gente não consegue ouvir 50 pessoas num encontro. A gente quer ouvir um mix de pessoas que adoram falar, mas também queremos ouvir as pessoas que precisam de mais tempo e que talvez têm dúvida se o que elas vão dizer é útil, né? Então a gente tem a regra de que a gente tolera sustentar um espaço enquanto alguma pessoa talvez precisa desse tempo a mais de silêncio para levantar a sua mão, para organizar o que quer dizer. E essa regra a gente roubou da Carmen Espanhola, que é uma professora, basicamente, para garantir que a gente não ouça as mesmas pessoas sempre. Mas também ela reconhece que algumas pessoas que vêm de identidades marginalizadas precisam que a gente diga, é para tu falar que isso aqui acontece. Então ela também é uma regra que diz, tu que acha que o que tu tem para dizer não é útil, a gente criou essa regra para ti, né? E daí se a pessoa quer falar ou não é indiferente, mas ela sabe que tem uma regra para ela. E a terceira é, a gente não dá conselho. É essa que eu tava sentindo, assim. A gente não dá conselho porque a gente não sabe o que é melhor pro outro, porque a gente reconhece o outro como um milagre desconhecido naquele momento. Como que eu vou te dizer? Ah, não, o teu problema é não sei o que, e a tua solução é não sei o que lá. Que a gente só testemunha o que o outro tá trazendo. Isso nos libera, inclusive, para estar vulneráveis nos dias em que a gente tá vulneráveis, nos assuntos em que a gente tá vulneráveis, porque a gente não vai ter o peso de não querer incomodar ninguém. A gente pode ser tudo que a gente está sendo no momento e a gente tem um acordo coletivo de que eu não vou tomar para mim resolver ninguém, consertar ninguém, que o que a gente está fazendo é maior, é se ver sem exigir que a gente seja a melhor versão de nós mesmos, né? Eu sinto que talvez tenha uma parte dessa experiência de poder ser abraçada pelo olhar do outro, que a gente esteja mesmo fazendo um radical experimento social nessa comunidade nos últimos de 2020 para cá, assim. Eu fiquei até com vontade de dizer para quem tá nos ouvindo, caso tu seja uma pessoa que já participou do clube
Ou mesmo dos encontros do planejamento selvagem, né? Que já participou de encontros assim conduzidos por nós, e agora a Mari falou das regras, né? Que tenha visto essas regras em prática, que tu, se tiver disposta, de repente, se esse conteúdo estiver aparecendo para ti num lugar que tem comentários, possibilidade de comentar, que tu conte, que tu compartilhe como foi para ti essa experiência, porque eu tenho a sensação que é realmente algo diferente. A gente está num encontro e que a gente tem conseguido, na maior parte das vezes, criar esse espaço em que todo mundo que tá é bem-vindo exatamente do jeito que tá. Uhum. Que ninguém precisa estar de um outro jeito. Ninguém precisa se esforçar para saber alguma coisa antes ou para estudar alguma coisa. Não tem problema se tu é uma pessoa que estudou também e tem estudos para compartilhar, mas se tu chega com dor de cabeça, se tu chega cansada, se tu chega super feliz, alegre e disposta, se tu chega ansiosa, se tu chega com frio na barriga, com medo, com vergonha, não tem como tu possa chegar que não seja um bom jeito de chegar nos nossos encontros, né? Que a gente tem realmente espaço para tudo isso que faz parte da gente, né? Faz parte de quem a gente é em diferentes momentos, assim, da vida. Então, acho que foi bom a gente conseguir chegar nesse lugar de falar sobre isso, porque eu acho que tem mesmo uma qualidade do encontro que eu acho que é rara, assim, no que a gente está propondo e, como tu disse, experimentando no clube. E tem tudo a ver com interesse, né? Tem tudo a ver com a gente não precisar deixar partes da nossa história de fora. Olha, eu tô chegando de uma reunião horrível, eu tô com dor de cabeça. Eu quase não vim, mas eu sei, porque eu vim outras vezes, que só porque eu tô chegando assim, não significa que eu vou sair assim. E aí a gente caber sem precisar fingir. Nós, boas moças em recuperação, em reabilitação, nos beneficiamos muitas vezes de só poder dizer a verdade. Olha, eu tô chegando e todas as partes de como tu tá cabem. Então, se nesse momento tu tá buscando trazer as partes de ti que estão exiladas, esse é um ciclo que te convida. Se nesse momento tu já tá se sentindo chamada a compartilhar essa experiência que tu teve com as histórias do livro e tu, na verdade, já tá assim, eu acho que eu quero fazer uma roda de leitura desse livro com as mulheres que estão na minha comunidade. Essa pode ser uma oportunidade de tu tá em roda, independentemente se tu tá chegando no livro agora ou se tu tá se sentindo já uma veterana desse processo de escavar os teus próprios ossos. Ou se tu tá te sentindo empacada num lugar do livro. Ou se tu é uma pessoa, eu larguei, eu não consegui passar dessa daqui, essa daqui me quebrou no meio e eu preciso de uma comunidade. E é isso que a gente... também, se tu tava com a gente no ano passado, ou especialmente se tu tá com a gente desde o começo, porque tem gente que participou dos 4 ciclos até agora. Sim. Então, se tu tava nos 4 ciclos até agora e tá ouvindo esse episódio, a gente tá morrendo de saudade e te espera em abril, para esse primeiro encontro. Integrar tudo, trazer tudo para dentro dessa roda, né? Essa característica equalizadora do círculo em que nada precisa ficar de fora. A gente radicalmente desenha uma roda em que não só cabemos todas, mas em que tudo que forma cada uma cabe. Esse projeto, esse podcast, surge a partir do desejo de não olhar sozinha para essas histórias. Justamente porque a gente sabe que sozinha pode ser muito difícil a gente olhar para aquilo que está pedindo para ser visto, a gente integrar aquilo que está pedindo para ser integrado. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter caminhado com a gente e chegado até aqui. Se tu ficou curiosa para saber mais sobre o Clube Resselvagem, ou se tu sentiu o chamado e já sabe que tu quer participar desse ciclo final com a gente,
chega no link que está na descrição, ascriadoras.com/Clube Resselvagem. Tem acesso imediato a uma riqueza de tesouros, de La Loba a Urso da Meia-Lua. E esse ano a gente vai ingressar juntas no Clã das Cicatrizes e integrar todas as partes da nossa história com a ajuda da Donzela Sem Mãos. Vai ser uma honra a gente caminhar juntas. É uma honra saber que a gente está em conexão.